Boa noite. Antes de dar início à presente sessão, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da moção número 005/2022, que solicita voto de pesar em virtude do falecimento do padre Elcio Vicente Testa, e moção número 006/2022, que solicita voto de pesar em virtude do falecimento do ex-prefeito de Rinópolis, Olíder Micali. Moção número 005/2022. Voto de pesar em virtude do falecimento do padre Elcio Vicente Testa. Observadas as normas regimentais em vigor, apresento ao plenário dessa Casa de Leis pedido de consignação de voto de pesar com observação de consignação de 1 minuto de silêncio por ocasião do falecimento do padre Elcio Vicente Testa, ocorrido na data de 18 de setembro de 2022. Justificativa. A presente moção justifica-se no fato de que o padre Elcio, como era conhecido carinhosamente por nossa população, dedicou praticamente toda a sua vida a servir a Deus e as comunidades às quais trabalhou. Não podemos deixar de lembrar ainda que sempre que estava em Rinópolis, não esquecia de nossas comunidades e colocava à disposição para a celebração de missas em nosso município. Dessa forma, ganhou um respeito e admiração de toda a população e comunidade às quais trabalhou. Dessa forma, nada mais justo do que concedermos essa singela homenagem ao mesmo e a toda a família. Diante de todo o exposto, apresento a presente propositura e solicito o apoio dos demais vereadores na subscrição da mesma como forma de respeito e carinho ao padre Elcio Vicente Testa. Pessoa essa que é amada por toda a população rinopolense. Câmara Municipal de Rinópolis, 23 de setembro de 2022. A moção é assinada por todos os vereadores. Moção número 006/2022. Voto de pesar em virtude do falecimento do ex-prefeito de Rinópolis, Olíder Micali. Observadas as normas regimentais em vigor, apresento ao plenário dessa Casa de Leis pedido de consignação de voto de pesar com observação de consignação de 1 minuto de silêncio por ocasião do falecimento do ex-prefeito do município de Rinópolis, Olíder Micali, ocorrido na data de 23 de setembro de 2022. Justificativa. A presente moção justifica-se no fato de que o senhor Olíder Micali foi gerente bancário, comerciante no ramo do café, presidente do Rotary e prefeito de Rinópolis durante a 11ª legislatura, ocorridas nos anos de 93 a 96. Dessa forma, ganhou o respeito e admiração de toda a população rinopolense. Por isso, nada mais justo do que concedermos essa singela homenagem ao mesmo e a toda a família. Diante de todo o exposto, apresento a presente propositura e solicito o apoio dos demais vereadores na subscrição da mesma como forma de respeito e admiração ao ex-prefeito de Rinópolis, Olíder Micali. Pessoa essa que era conhecida e admirada por toda a população rinopolense. Câmara Municipal de Rinópolis, 23 de setembro de 2022. Todos os vereadores assinam a moção. Essa presidência solicita a todos os vereadores e demais presentes que fiquem de pé, para que possamos fazer 1 minuto de silêncio em virtude do falecimento do padre Elcio Vicente Testa e do ex-prefeito de Rinópolis, Olíder Micali.
Senhores vereadores, com a graça de Deus, damos por aberto, na data de 26 de setembro de 2022, a 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rinópolis. Solicito ao primeiro secretário que faça verificação de presença dos vereadores. Senhor presidente, a presença unânime dos vereadores. Apreciação de ato. Havendo o número legal, colocamos em discussão a ata da 8ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Rinópolis, realizada na data de 22 de setembro de 2022. Alguém querendo discutir? Ninguém querendo discutir, colocamos a mesma em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovada a ata da 8ª sessão extraordinária da Câmara Municipal por unanimidade. Eu solicito a vereadora Patrícia Crema Fortunato que faça a leitura de trecho bíblico conforme estabelecido para o início de nossas sessões. Boa noite a todos. O evangelho escolhido para essa noite está no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 11. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tomar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito. Distribui, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes, e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Leitura de matérias do pequeno expediente. Protocolo. Essa presidência informa que as correspondências recebidas já foram informadas aos senhores vereadores pelo departamento de expediente. Entretanto, se houver interesse de algum vereador pela leitura de qualquer matéria ali relacionada e que mereça a atenção do plenário, que faça solicitar a sua leitura. Proposituras. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras hoje apresentadas. Indicação número 074/2022. Assunto: recap asfáltico. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal de Rinópolis que faça tomar as providências que se fizerem necessárias para que seja realizado com a máxima urgência o recap asfáltico de diversas ruas do Jardim São Mateus, em virtude de estarem deterioradas e com buracos. Justificativa. A presente indicação justifica-se no fato de que no Jardim São Mateus existem diversas ruas em mau estado de conservação, e dessa forma faz-se necessária a manutenção dos referidos locais. Há que se esclarecer ainda que os munícipes estão cobrando essa vereadora em relação à melhoria no asfalto, pois no bairro existem diversas ruas com bastante buraco e deterioradas. E, como os moradores são merecedores dessas melhorias, nada mais justo do que indicar o recap asfáltico das ruas que estão deterioradas no Jardim São Mateus. E essas sejam as razões de ser da presente indicação. Câmara Municipal de Rinópolis, 22 de setembro de 2022, Patrícia Crema Fortunato, vereadora proponente. Indicação número 075/2022. Assunto: melhorias nas ruas do Jardim Canaã, instalação de redutores de velocidade e sinalização. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal de Rinópolis que faça tomar as providências que fizerem necessárias para que seja efetuado o recap asfáltico no prolongamento da Rua da Saudade, no trecho que compreende as 3 ruas de acesso ao Jardim Canaã, bem como do início das 3 ruas que dão acesso ao bairro e sinalização adequada dos citados locais. Indico ainda
que sejam instalados redutores de velocidade tipo quebra-molas no trecho que compreende a Rua da Saudade, com o início do trecho que dá acesso ao Jardim Canaã até o final do acesso às 3 ruas do Jardim Canaã, como que seja instalado 2 redutores de velocidade na Rua Pedro Balsalobre Lopes, no trecho que compreende o número 330 até a entrada da Chácara Alcaça. Justificativa. A presente indicação justifica-se no fato de que a Rua da Saudade, no sentido do prolongamento que dá acesso ao Jardim Canaã, é bem movimentada. Isso sem contar que tem projeto de asfaltamento de estrada de terra que liga o município de Rinópolis até a cidade de Parapuã, fato esse que irá aumentar ainda mais o trânsito de veículos. Por isso, faz-se necessária a melhoria do asfalto, construção de redutores de velocidade e sinalização adequada no estado local. Em relação à indicação referente à instalação de redutores de velocidade na Rua Pedro Balsalobre Lopes, a mesma seja de extrema importância para a segurança dos moradores e crianças que passam pelo referido local, pois essa rua dá acesso à chácara que desenvolve o projeto Paddle em nosso município. Dessa forma, possui passagens de crianças e adolescentes que vão aos treinos constantemente. A citada rua é plana e isso está fazendo com que alguns motoristas transitem pelo local com velocidade elevada e dessa forma estão colocando em risco a vida dos munícipes que fazem uso do local. A instalação de redutores de velocidade na Rua Pedro Balsalobre Lopes também atende a pedido dos moradores da localidade em virtude de os mesmos estarem com medo das crianças serem atropeladas em virtude da alta velocidade que os veículos passam pelo local. Faz-se necessário esclarecer ainda que o trecho compreendido é extenso por isso. Faz-se necessário a colocação de 2 redutores de velocidade, assim como já foi realizado pelo Executivo nas outras ruas do bairro. Faz-se necessário ainda a sinalização adequada no bairro nos trechos descritos na presente indicação. Esclareço ainda que o início das 3 ruas que dão acesso ao residencial Canaã necessitam de recape asfáltico em virtude do asfalto estar bem danificado, e essas sejam as razões de ser da presente indicação. Câmara Municipal de Rinópolis, 22 de setembro de 2022, Marcial Antônio Ferreira da Costa, vereador proponente. Indicação número 076/2022, assunto: colocação de cobertura de frente ao Centro Educacional Infantil Joana Cervantes Buglio. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal de Rinópolis que faça tomar as providências que fizerem necessárias para que seja construído com máxima urgência cobertura de frente ao Centro Educacional Infantil Joana Cervantes Buglio. Justificativa. A presente indicação justifica-se no fato de que de frente ao centro educacional não possui cobertura e dessa forma, nos dias de chuva, as crianças, bem como seus pais, acabam tendo dificuldade para descer na creche. Como exemplo de cobertura, cito a realizada na MF, pois um corredor coberto nos mesmos moldes proporcionaria mais conforto e segurança para pais de alunos que frequentam o centro educacional, bem como proporcionaria que o ônibus que levam as crianças para a creche pudessem parar de frente à creche e dessa forma as crianças não iriam se molhar e com isso a saúde da criança também estaria protegida. A cobertura solicitada não necessita de recursos excessivos, por isso é possível ser construída pela municipalidade. Esclareço ainda que a cobertura do local proporcionará conforto aos pais e crianças, bem como se tornaria uma passarela de acesso ao centro educacional. E essas sejam as razões de ser da presente indicação. Câmara Municipal de Rinópolis, 22 de setembro de 2022, Marcial Antônio Ferreira da Costa, vereador proponente. Indicação número 077/2022, assunto: construção de pista de atletismo. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal de Rinópolis que faça tomar as providências que fizerem necessárias junto aos órgãos competentes para a construção de pista de atletismo no município de Rinópolis. Justificativa. A presente indicação tem como finalidade indicar a construção de uma pista de atletismo no município para que, dessa forma, possamos a cada dia mais incentivar a prática de esportes. Sabemos que nos dias atuais existem vários munícipes que praticam atletismo. Dessa forma, nada mais justo do que construir um local adequado para a prática do atletismo como forma de proporcionar mais segurança a nossos munícipes. Não podemos esquecer ainda que a prática do atletismo é um esporte, e o esporte é de extrema importância para a saúde da população. Dessa forma, nada mais justo do que ser incentivado pela administração. E essas sejam as razões de ser da presente indicação. Câmara Municipal de Rinópolis, 23 de setembro de 2022, José Carlos Calhante Júnior, vereador proponente. Moção número 004/2022, assunto: moção de aplausos e congratulações ao Rotary Clube de Rinópolis e ao governador do Rotary Internacional, Murilo Alvarez Alves. Observadas as normas regimentais em vigor, apresento a presente propositura e solicito ao plenário desta Casa de Leis que seja homenageado o Rotary Clube de Rinópolis pela passagem do seu 58º aniversário, 58 anos,
ocorrido na data de 15 de setembro de 2022, e também pelas ações voluntárias realizadas no município. Solicito ao plenário desta Casa de Leis que também seja homenageado o governador eleito para presidir o Distrito 4510 no biênio 2022 a 23, senhor Murilo Álvares Alves, em virtude do mesmo ser ingresso do Rotary Club desde 4 de fevereiro de 2013, e dessa forma está há mais de 9 anos em nome do Rotary servindo a comunidade. Considerando ainda que o Rotary seja a primeira e maior organização não governamental do mundo, considerando ainda que a instituição do Rotary abriu-se uma oportunidade para muitos homens e mulheres disponibilizar parte do seu tempo para dar de si antes de pensar em si, ser solidário, ser útil à sociedade em que vivemos e dessa forma servir a comunidade. Considerando ainda que em 15 de setembro de 1964 é fundado em Rinópolis o Rotary Clube de Rinópolis, onde os membros que os compõem dedicam-se ao bem comum da população, fazendo o possível para humanizar o ser humano. Considerando ainda que o Rotary desempenha várias ações, tais como leilão de gado, onde o valor arrecadado é destinado ao Hospital São Paulo, projetos de doações, onde os recursos são destinados para entidades sem fins lucrativos no município, projetos de melhorias de condições materno-infantis, ensinando as mães que estão se preparando para dar à luz a seus filhos. Campanhas de prevenção à saúde, tais como campanha contra a poliomielite, contra doenças sexualmente transmissíveis, campanhas de doação de sangue, pressão arterial e etc. Projeto de cessão de uso de cadeiras de rodas, muletas e andadores. Realização de projetos como com o Asilo São Vicente de Paulo. Enfim, esta preocupação do Rotary com os outros merece nossa homenagem, que só temos que elogiar por seus trabalhos em nossa comunidade. O governador do Rotary, Murilo Álvares Alves, em virtude de estar há mais de 9 anos em nome do Rotary servindo a comunidade, também contribui com o sucesso dos trabalhos desenvolvidos pelo Rotary. E dessa forma, nada mais justo do que prestarmos essa singela homenagem ao mesmo. Não posso deixar de destacar ainda a humildade e a simplicidade do governador Murilo, pois o mesmo veio até a nossa cidade, onde efetuou algumas visitas e conheceu um pouco da nossa história. E se colocou à disposição para ajudar no que for necessário, para que cada dia mais o Rotary possa atingir o seu primordial objetivo, que é servir a comunidade. Diante do exposto, apresento a presente propositura e solicito ao plenário desta Casa de Leis, na forma regimental, a consignação de um voto de aplauso e congratulações ao Rotary Clube de Rinópolis, ao senhor Murilo Álvares Alves, governador eleito para presidir o Distrito 4510 no biênio 2022 a 23. Câmara Municipal de Rinópolis, 21 de setembro de 2022, Sidney Feline Monteiro, vereador proponente. Sem mais, presidente. A palavra está à disposição dos vereadores para manifestação sobre as proposituras hoje apresentadas. Uma palavra, vereador José Carlos Caliante Júnior. Boa noite, mesa diretora, demais vereadores, público aqui presente, internauta que nos acompanha através do Facebook da Câmara. Gostaria aqui de falar rapidamente sobre a indicação apresentada. É um pedido dos praticantes de atletismo aqui da nossa cidade, para que a prefeitura construa em algum local adequado uma pista de atletismo, né? A gente sabe que não tem nenhuma, então que a prefeitura providencie um local para que essas pessoas possam praticar aí de forma segura o atletismo, visto que eles acabam praticando na rua, né? Nas vicinais, nas pistas, correndo o risco de sofrer acidente. Então que a prefeitura possa aí providenciar junto, né, ao Estado ou ao governo federal a requisição dessa verba para que seja construída em nosso município essa pista. Somente isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Senhor presidente, em nome do senhor presidente, cumprimento a mesa, nobres vereadores, amigos aqui presentes e internautas. Senhor presidente, motivo que me traz o uso da palavra, primeiramente queria fazer uso em relação às nossas reivindicações ao residencial Jardim Canaã. Tendo em vista que várias vezes já levamos a conhecimento dos nobres vereadores aqui a necessidade de sinalização e redutores de velocidade na proximidade
na entrada do Jardim Canaã, tendo que em vista ali naquele entroncamento ali da rua Francisco Stramandinoli, junto com as 3 ruas que dá acesso, ali fica as pessoas sem saber o certo o que fazer, né? E tendo em vista agora a criação da vicinal que vai ter ali, vai ter maior tráfego ainda de caminhões trabalhando, passando por esse trânsito. E tendo em vista também que está tendo uma obra lá, foi tirada terra do local, a gente está vendo o perigo naquela rua lá, tem que ter alerta, tem que ter sinalização, e o recap dessa rua ali do Jardim, as 3 ruas, né, que é a Job Mariano, Inácio Souza Silva e a Pedro Lopes Balsalobo, até na metade da vila ali, está toda danificado. E o pedido dos 2 obstáculos na rua Pedro Balsalobo Lopes, na mesma rua, Job Mariano, na mesma localidade, Job Mariano e Inácio Souza Silva, vocês podem notar que já foi se feito, né? Então aí as pessoas passam mais pelaquela outra rua, a Pedro Balsalobo, na segunda parte, e o trânsito fica com maior velocidade. E tendo as crianças também, que é praticada do esporte do padel, que passa por aquele local, no fundo ali a gente tem um centro de lazer, onde que as crianças estão sempre lá brincando, as mães levam suas crianças, então essa necessidade. Queria também, senhor presidente, aproveitar o momento, já que estamos falando do Residencial Canaã nessa noite, pedir a colocação de luz, a substituição das lâmpadas da iluminação pública por lâmpadas de LED, tendo em vista que tem trabalho desse vereador, junto com o vereador Rafael também, estava junto no mesmo dia, teve um servidor público que nos acompanhou também, Luiz Cláudio, e a gente sabendo que temos recurso destinado para esse recurso do Estado que está nos cofres da Prefeitura. Seria o suficiente, né, para fazer toda a substituição de lâmpadas de LED, para a substituição de lâmpadas de LED lá naquele bairro, no Residencial Canaã. Faria-se o bairro completo e uma melhor iluminação também ali na entrada do bairro, ali na continuidade da Rua da Saudade. Em relação a outra nossa indicação, a gente prestando atenção nossa cidade, andando em nossa cidade, vendo coisas que são necessárias e primordial e urgência, uma cobertura ali em frente ao Centro Educacional Joana Cervantes Brugger. Por quê? Não tem nenhuma passarela, as crianças param na frente, ao meu ver, tinha que ter sido feita aquela passagem de um lado para o outro para a rua, que os carros paravam bem próximo, então fica longo. Pega agora esse tempo de chuva, as mães têm que levar as crianças até lá em cima, não tem nenhuma proteção, nenhum abrigo. Então fica aqui, isso é uma coisa que custa pouco, não precisa, vamos dizer assim, de emendas parlamentares, aí com o recurso das nossas arrecadações do nosso município, dá o suficiente para atender essa reivindicação, não desse vereador, só desse vereador, mas como de toda a população, e ao cuidado com as nossas crianças e aos pais que vai levar os seus filhos a esse centro educacional. Em relação às demais indicações, fica o nosso apoio, vendo que, em especial, ao vereador José Carlos Júnior Scaliante, a prática de esporte é sempre bem-vinda. A prática de esporte é saúde. Então, fica aqui o nosso apoio aos demais. A indicação da vereadora Patrícia, que abrange o zelo pelo bairro do Jardim São Mateus. Fica aqui o nosso apoio às reivindicações dessa noite apresentada. Até o momento é só, senhor presidente. Palavra está à disposição, senhores vereadores. Com a palavra, vereadora Patrícia Crema Fortunato. Boa noite a todos, boa noite, presidente, membros da mesa, senhores vereadores, público aqui presente e pessoas que nos acompanham pela internet. Primeiramente, eu gostaria de dar os parabéns pelas indicações hoje apresentadas. O vereador Júnior Scaliante sobre o atletismo, o esporte. Também queria falar que também está sendo, além do futebol, né, que muitas pessoas lembram do futebol, mas está tendo um trabalho bonito ali no ginásio dos esportes, um trabalho de vôlei, que a senhorita Natália trabalhando, então são outros esportes envolvidos. Também queria dar o parabéns para o vereador Marcial, lembrando do Canaã, lembrando do Antônio Paulo dos Reis. E também, viu, Marcial, parabéns aqui pela indicação, também falar sobre a iluminação pública, que ainda falta muito para fazer, foi feito, mas falta muito. E lembrando que nós temos que aproveitar a oportunidade.
E cada vereador que vem aqui, independente do partido, liderança política, nós estamos aqui para ouvir a população. E quando a gente vem aqui falar, pode ser uma coisa simples, mas em qualquer situação a gente escuta a voz da população. E também o motivo que me faz essa noite aqui na tribuna é falar sobre o residencial, o bairro Jardim São Mateus, que as ruas estão num estado não muito bom, não só o São Mateus, como muitas ruas aqui da cidade. A gente sabe que foi feito bastante recap, mas ainda falta muito. E lembrando também que esse ano, né, os anos das eleições, então, aproveitar que muitos vereadores aqui, a grande maioria, nós estamos lutando, cada um traz a sua ajuda, o seu apoio, verba federal, verba estadual, e a gente tem que aproveitar o momento e pedir, né? Pedir para o executivo, para olhar com carinho, o que a gente precisa, aproveitar o momento para a gente poder ajudar a população. É só para o momento, presidente. A palavra ainda continua à disposição. Com a palavra, vereador Sidney Folino Monteiro. Boa noite, senhor presidente, em nome do qual cumprimento a mesa diretora, nobres vereadores, público que se faz presente esta noite, internautas, o nosso muito boa noite a todos. Senhor presidente, o que me traz a essa tribuna essa noite? Primeiramente, eu quero falar sobre a emoção que nós estamos trazendo a esta Casa de Lei, sobre o aniversário do Rotary Clube de Rinópolis, que completou 58 anos de emancipação, e também falar um pouco da história do Rotary de Rinópolis. Nós tivemos na última terça-feira a presença de um público muito intenso, uma noite festiva de posse, uma noite festiva também da visita do nosso governador do distrito 4.510, Murilo Alvarez, onde nós tivemos também a felicidade e a importância da aquisição de 2 novos companheiros do nosso clube, aonde tenho certeza que os novos integrantes, cito aqui o Rafael Piccolo, nosso companheiro de casa, nobre vereador, e agora é membro do nosso Rotary Clube de Rinópolis. Tenho certeza que um grande soldado se alinha em nosso projeto através do Rotary em prol do nosso município. E também o nosso querido companheiro Alessandro Leão, que também tomou posse na última terça-feira, vindo a somar com a nossa organização, onde o nosso trabalho é servir a comunidade. Quero aqui primeiramente agradecer ao presidente Evandro Dias por ter nos recebido aqui na terça-feira, onde podemos entregar aqui um mimo ao governador do Rotary, governador Murilo, que também o presidente se fez presente na nossa reunião de posse, de confraternização, de aniversário da cidade, comemorando 58 anos. Importantíssima a presença do executivo em nossa reunião, aonde a importância de que o executivo, o legislativo e o Rotary devem caminhar juntos num só objetivo, que é prestar serviço à comunidade. Quero falar também, senhor presidente, a respeito do nosso leilão de gado. Hoje foi finalizado os valores. O nosso provedor da Santa Casa entregou à comissão de eventos, juntamente com a comissão do Rotary Clube, uma quantia de R$276 mil. Foi o último leilão, no dia 4 agora de setembro, realizado pelo Rotary e pela comissão organizadora, ao qual eu quero, como presidente do Rotary Clube,
agradecer imensamente as pessoas que tiveram direta e indiretamente envolvidas nesse grande projeto que o Rotary realiza todos os anos, e toda a renda será revertida para o Hospital São Paulo. Eu quero aqui aproveitar, senhor presidente, a nossa felicidade que se completou na terça-feira com a visita do governador na Casa de Leis e com a presença do presidente participando da nossa reunião de festividade de aniversário da cidade, recebendo o governador do distrito 4.510, e ao qual o presidente assistiu à posse de 2 novos companheiros naquela noite. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra em estado de disposição. Não havendo manifestação contrária, colocamos em votação a moção número 004/2022, que dispõe moção de aplausos e congratulações ao Rotary Clube de Rinópolis e ao governador do Rotary Internacional, Murilo Alvarez Alves. Alguém querendo discutir? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos a mesma em votação. Votação única, simbólica, código de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a moção 004/2022 por 8 votos favoráveis. Como não houve manifestações contrárias, esse presidente, na forma do artigo 147 do Regimento Interno, informa que as indicações hoje apresentadas de moção aprovada serão encaminhadas para as providências solicitadas na forma regimental. Tema livre. Passando para o tema livre, eu solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de inscrições no livro competente. Senhor presidente, encontra-se inscrito no tema livre o vereador Evandro Dias. Eu solicito ao vice-presidente, vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria, que tome posse da presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Quero cumprimentar o senhor presidente, a mesa diretora, nobres vereadores, ao Reinaldo, ao Maico, pessoal que se faz aqui presente nessa noite, bem como também ao pessoal que nos acompanha pela internet. Quero, senhor presidente, aproveitando este momento do tema livre e ele discorrer sobre alguns assuntos, parabenizar aqui aos vereadores Júnior e Rafael, quando na brilhante ideia de instituir em nosso município um memorial recordando as vítimas da Covid. Então, tivemos lá no dia 21 de setembro, às 9 horas, lá no trevo do nosso município, onde foi descerrada a placa, houve a participação da escola Ari Fonseca e de alguns membros das famílias que perderam os seus entes queridos. É uma homenagem póstuma, uma homenagem sincera, simples, mas de grande valia, porque traz a recordação das pessoas que fizeram parte do nosso município, pessoas que fizeram parte do nosso convívio e que terrivelmente foram tragadas, né, por essa doença que assolou grande parte da população do nosso país, bem como também da população mundial. Então, parabéns, vereadores, pela iniciativa e que Deus vos abençoe. No dia 21 de setembro também estivemos
participando de um evento lá no CLAS, do Jardim Bernardelli, de uma roda de conversa com o tema Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, com o tema Mude sua atitude e transforme a sociedade. Também estivemos lá presente, também o vereador Rafael e Júnior também estiveram presentes. Foi um dia bem corrido, dia 21 de setembro, estivemos participando de vários eventos, mas queríamos aqui também, senhor presidente, parabenizar imensamente ao pessoal lá do CLAS, da assistência social, pessoal que tem trabalhado, tem desenvolvido um trabalho muito eficaz e muito brilhante em prol da nossa comunidade. Também, senhor presidente, estivemos no dia 21 de setembro, a convite do juiz eleitoral, participando do lacramento das urnas lá no cartório eleitoral de Bilac. Tiveram presentes também vereador Júnior, vereador Sidney, estivemos lá representando o nosso município. Também como presidente de partido, esteve presente também o ex-vereador Evaldo Trevisan também, representando o partido do PTB. Então, estivemos lá, onde houve algumas orientações por parte do juiz eleitoral. Inclusive, foi doado para nós lá uma pequena porção de um material que é referente às colas eleitorais, onde você tem um material que você coloca os números dos candidatos, federal, estadual, senador, governador e presidente. É uma cola autorizada pela Justiça Eleitoral. Nós trouxemos alguns exemplares. Os vereadores que quiserem, a funcionária Cristiane vai disponibilizar também para vocês, pode pedir para ela que ela vai disponibilizar. É uma cola autorizada pela Justiça Eleitoral. O eleitor pode levar e vai entrar tranquilamente. E o juiz eleitoral, ele pediu para levar a cola, para chegar lá depois não embaraçar na hora de votar. Então, está autorizado pelo juiz eleitoral da nossa comarca. É uma cola oficial, então vocês podem pegar essa cola, anotar o número dos seus candidatos e levar até o local de votação. Também, senhor presidente, queríamos aqui parabenizar a comunidade católica do nosso município, quando na comemoração dos 80 anos do início da construção do templo da paróquia da comunidade católica do município de Rinó. Então, fica aqui os nossos parabéns a toda a comunidade católica do nosso município, estendendo também os nossos parabéns ao Padre Francisco, que hoje representa, é o pároco do nosso município. Então, fica aqui, deste vereador, os nossos parabéns à comunidade católica do nosso município pela comemoração dos 80 anos do início da construção do templo da paróquia. Também, senhor presidente, queríamos aqui relatar que estivemos recebendo no dia 23/9 de 2022, sexta-feira última, conforme relatou o nobre vereador Sidney Folini Monteiro. Estivemos recebendo aqui a presença do governador do Rotary, o senhor Murilo Álvares Álvares, aqui à Câmara Municipal. Queria aqui também, senhor presidente, agradecer ao convite do Rotary, feito pelo seu presidente, Sidney Folini Monteiro. E também, à noite, estivemos representando a Câmara Municipal, quando no aniversário de 58 anos da fundação do Rotary em nosso município. Muito gratificante, porque eu já tinha ouvido falar de algumas pessoas que eu não conhecia. E, por força do destino, tive o prazer de conhecer um dos fundadores do Rotary, que é o seu José Teleco, que foi vereador em nosso município e também foi
presidente da Câmara. Então fica aqui os nossos parabéns a todas as pessoas, a todas as entidades e a todas as comunidades que fazem parte do nosso município e que têm ajudado no desenvolvimento e no bem-estar da nossa população. Era o que tinha, senhor presidente, para o momento, e muito obrigado. Novamente, passo a condução dos trabalhos ao vereador Evandro Dias. Senhor presidente, encontra-se inscrito no tema livre o vereador Rafael Tomé Pico. Com a palavra, o vereador Rafael Tomé Piccolo. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas, as pessoas que nos acompanham aqui no plenário, que nos acompanham pelo Facebook. Eu queria agradecer, primeiramente, à Câmara Municipal, todos os vereadores, pela aprovação da lei, a Lei 2002, de 13 de nove de 2022, que foi votada na última sessão, que é a lei que dispõe sobre a proibição de admissão e contratação para cargos e funções públicas de pessoas condenadas por crimes contra os direitos das crianças e adolescentes, idosos, mulheres e pessoas com deficiência. Hoje, a lei já foi sancionada pelo prefeito municipal. Quero agradecer também ao prefeito. A lei de número 2002, de 13 de setembro de 2022. É um importante passo para o combate a esses crimes repugnantes perante a nossa sociedade. Todas as cidades começassem a fazer isso e encurtar cada vez mais esses crimes iriam ser rebatidos. Também queria agradecer à Prefeitura Municipal, ao Prefeito Municipal, à Vice-Prefeita, ao Kanji Baraki, que, em virtude do memorial do Covid, que foi inaugurado também na semana passada, onde estiveram presentes alguns vereadores, presidente da Câmara, vereador Magal, vereador Júnior, uma singela homenagem, como o presidente já tocou no assunto aqui na tribuna, uma pequena homenagem às pessoas que nos deixaram devido a essa doença que devastou o mundo, o país e a nossa cidade também. Então é apenas uma homenagem singela. Quem quiser pode ir lá no trevo, tem uma placa com as homenagens. Foram plantadas 26 árvores que simbolizam as 26 vítimas até agora dessa terrível doença aqui na nossa cidade. Em terceiro, para fechar, senhor presidente, eu queria fazer um comentário sobre a nossa agência dos Correios aqui de Rinópolis. E dizer para a população que nós, vereadores, a Câmara Municipal, 100% está atento a esse caso. Inclusive já foram enviados alguns ofícios até pelo presidente, onde fomos respondidos. E acredito que a agência estava funcionando até semana passada por causa da pressão dessa Câmara Municipal. Infelizmente é uma situação que foge do nosso controle. É uma empresa estatal gerida pelo governo federal, que nós não temos controle sobre essa instituição, apenas a cobrança, e a gente está fazendo, e muito. O vereador Júnior também enviou um ofício semana passada, e também estaremos marcando uma reunião com os prefeitos de todas as cidades da região que está sendo afetada por esse fechamento provisório dos Correios. Nós queremos uma resposta mais concreta, saber entender o que está acontecendo, para que a situação se normalize o mais rápido possível. Então, é isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Senhor presidente, encontra-se inscrito no tema livre o vereador José Carlos Scaliante Júnior. Com a palavra, o vereador José Carlos Scaliante Júnior. Boa noite a todos novamente. Eu gostaria aqui de falar sobre algumas coisas. Eu tenho lido os comentários das sessões, especialmente a da semana retrasada e até a dessa, sobre a questão da iluminação pública da cidade, né? É comentado aqui pelo vereador Marcial. Muitas pessoas não sabem, mas a prefeitura ela tem um canal, né, de iluminação pública, Disque Iluminação Pública, através do WhatsApp da prefeitura. Eu tenho um número aqui, se alguém quiser depois eu passo, pode me chamar no Messenger, no Instagram, no WhatsApp, quem tem meu número, ou ligando na prefeitura e falando direto com a Adriana. Né? Ela pega a relação das ruas que estão com os postes queimados, o número próximo à residência, e anota, e acho que demora 1 ou 2 semanas a empresa responsável pela troca das lâmpadas vem. Né? Não é um serviço da prefeitura, a prefeitura paga por esse serviço. Então aí, né, cada um que tiver um poste queimado ou vê, anota o número, liga na prefeitura, né, vamos cobrar porque é direito nosso, realmente a gente paga imposto para isso, e nada mais justo que fazer um serviço bem feito. Então fica aí, né, esse canal da prefeitura,
Acho que a gente tem que reclamar mesmo, tem que cobrar. Afinal, a gente está pagando imposto lá na conta de luz. Gostaria também aqui de falar sobre as ações que o CRAS tem desenvolvido, né, como bem lembrado aqui pelo vereador Evandro, presidente. Eu agradecer a Nayara, a coordenadora lá do CRAS, que tem convidado esses vereadores para participarem, né, os convites sempre se estendem a todos. A gente ainda está no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, e também sobre o Setembro Verde, que é o mês da campanha de conscientização das pessoas com deficiência. Né, no dia 21 de setembro participamos lá da roda de conversa. Falando sobre as pessoas com deficiência na nossa cidade, eu gostaria aqui de lembrar mais uma vez sobre a importância do trabalho, para quem ainda não conhece, da ARE, que é a Associação Recanto da Esperança. Tem como presidente a Maurien, vice-presidente a Miriam Capelli e também a Natália Oliveira, que faz parte lá da associação. A Natália também já foi, acho que, delegada da Conferência de Assistência do município. Ela está sempre presente nas sessões aí comentando. Então, que as pessoas comecem a procurar, né, as pessoas com deficiência, para que se interagem dessa associação que busca o respeito e a inclusão social dessas pessoas. Fica o convite também às empresas do nosso município que queiram, né, ajudar essa associação, ajudar as pessoas ali com deficiência. Muitas dessas pessoas que fazem parte hoje da associação eram funcionários da Bratac, né, quando a Bratac ainda funcionava. E aí foram mandados embora e hoje eles não têm nenhuma fonte de renda. Então fica o convite aí às nossas empresas, aos nossos empresários, para que ofereçam uma oportunidade de trabalho para essas pessoas e que a gente se conscientize sobre isso, né? Inclusive reforçar alguns pedidos de acessibilidade que a gente tem feito para a prefeitura, inclusive uma ali na frente do Bradesco, acho que foi até o vereador Everson que fez, né, uma faixa elevada ali em frente do Bradesco, porque hoje os deficientes físicos eles não conseguem atravessar da Praça da Matriz para a Rua do Comércio, né? Precisam atravessar na rua. Então precisa ter uma faixa elevada para que as pessoas ali com deficiência, com mobilidade reduzida, possam atravessar com segurança. Inclusive também pedir às pessoas que conscientizem sobre o estacionamento das vagas preferenciais. A gente vê muito carro estacionado em vaga preferencial, né? Tem a vaga preferencial ali em frente do Banco do Brasil, tem outras vagas ali perto da prefeitura e as pessoas que não têm deficiência param ali e estacionam. Além de ser, né, infração com multa, é totalmente antiético, né? As pessoas ali que precisam da vaga muitas vezes ficam sem estacionar porque não tem. Então fica aí o nosso reconhecimento às pessoas com deficiência. E também gostaria aqui de falar sobre o Memorial do Covid, como bem lembrado aí pelos vereadores Rafael e pelo presidente. A homenagem, agradecer à prefeitura pelo apoio. Igual eu disse lá no dia, gostaríamos que não, né, nem precisasse inaugurar aquela obra. 26 pessoas morreram de Covid na nossa cidade. É uma homenagem da prefeitura, dos vereadores, da Câmara Municipal, para que as pessoas se lembrem e se conscientizem, né, sobre o Covid. E fica também um reforço da secretária de Saúde sobre a 4ª dose da vacina para quem ainda não tomou dose de reforço, né? Enquanto não acabar, ainda a gente precisa tomar. Eu gostaria aqui de deixar meus sentimentos também à família do Padre Elcio, né, no nome da Magali, e também do ex-prefeito líder, no nome da Sandra, filha dele, os nossos sentimentos, meu apoio aí às moções que foram apresentadas hoje na casa. E por último, gostaria de falar sobre o Correio, né? Pela nossa surpresa, o Correio foi fechado, acho que na quinta-feira, se eu não me engano. E aí, como disse o vereador, a gente já enviou ofícios, porém até agora não respondido. Esse último, eu liguei em Acri está funcionando ainda, e a moça que trabalha lá é a que estava trabalhando aqui 2 vezes por semana. Né? Com certeza, acho que precisa ser revisto isso por parte do governo. Ela disse que provavelmente mês que vem ou no outro estaria acertando a situação de Rinópolis, porque viria outro funcionário. E a gente precisa deixar claro que o problema dos Correios não são os funcionários, né? Não são os que trabalham ali, e sim a gestão. Então acredito que a gente tem que sim repudiar, a gente tem que cobrar, a gente tem que se unir, fazer reunião, porque não pode uma cidade ficar sem Correio. Né? Uma cidade de 10 mil habitantes. Cidades menores têm, e as pessoas aqui dependem do serviço de Correio. Muitas empresas aqui enviam, né, as encomendas vendidas pela internet. A gente tem visto aí na pandemia isso cresceu muito. A gente precisa resolver isso de alguma maneira. Então fica aqui essas considerações. Somente isso, presidente. Obrigado. Senhor presidente, encontra-se inscrito no tema livre o vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa.
Senhor presidente, novamente cumprimento a mesa, nobres vereadores, amigos aqui presentes e internautas. Senhor presidente, o motivo que nos traz, primeiro assunto que eu quero tratar nessa noite aqui no Tema Livre, é em relação às eleições no próximo domingo, dia 2. Eu queria pedir ao Poder Executivo, né, o suporte necessário nas eleições, a toda a equipe, tanto do cartório eleitoral, como a todas as pessoas que estarão trabalhando nas sessões, nas escolas, trabalhando durante o serviço nas eleições. Suporte como a água, como o café, como a alimentação, todo o suporte necessário que essas pessoas estarão trabalhando aqui em nosso município, para que a gente possa, todo cidadão rinopolense possa fazer e exercer a democracia no nosso país. Então fica aqui para que seja reconhecido o trabalho dessas pessoas que trabalham pela democracia do nosso país e o suporte necessário a essas pessoas que estarão trabalhando nas eleições municipais no nosso país, mas em nosso município. Outro assunto que nos traz aqui, senhor presidente, queria falar um pouco sobre as estradas nas zonas rurais, alguns pontos. Primeiro eu queria falar em relação à estrada municipal, que ali é o prolongamento da rua Mendiçá, que liga ali até a lagoa de tratamento do nosso município. Ali foi feito já algum serviço, mas ainda não tivemos, vamos dizer assim, uma eficácia concreta daquele trabalho ali. A gente precisa que seja colocado uma pedra ou um cascalho que liga ali até a lagoa de tratamento, que se forneça equipamentos, temos equipamento suficiente para alguns moradores ali, algumas propriedades ali em volta, para que possa ser feita curva de níveis, para que a água não venha toda na estrada. Ali cada dia está se prolongando e a gente está vendo a necessidade urgente. Lá na baixada ali antes, na curva, temos nascente, temos rio e a água da chuva está descendo pela estrada e, inconsequentemente, é até uma questão ambiental, além do direito de ir e vir de cada cidadão que se passa por ali, e tendo em vista também que os nossos caminhões vai até a Lagoa de Tratamento, os nossos servidores vai até lá, então a gente é preventivo. E também, em relação à estrada ali da Cascata, passando o córrego da Cascata, tem uma subida ali difícil, sempre quando chove, sempre tem um bairro lá, uma lama, e que liga até a propriedade ali, aquela estrada, se não me falha a memória, que liga a estrada Araponga, né, que vai até lá no fundo ali, e que voltando para a Cascatinha, passando pelo Riso. Então aquela estrada ali está precisando de atenção, de descascalho, pedra, ou que seja esse rejeito de asfalto, temos esse rejeito de asfalto aí, temos em vista aí que é um bom relacionamento com o supervisor do DR, o nosso Poder Executivo, então que aproveite esse material, que faça ali, e aquela subida ali da cascata ali, que vai também até a Fazenda Água Limpa, que é o outro acesso que a gente dá ali, até a Fazenda Água Limpa, ou ir voltando também, que volta ali pela Santa Rosa. Então é um trecho, a gente reconhece, sabe do trabalho dos nossos servidores, bom trabalho dos colaboradores do nosso município, que trabalham aí na zona rural, mas o prefeito, o Poder Executivo, vamos dizer assim, tem que ter uma atenção. A atenção que eu falo é dar condições de trabalho com os servidores, olhar para esse setor também. Esse setor está clamando, os encarregados estão aclamando por mais servidores, pessoas que possam ajudar eles a fazer essa manutenção, né? Pessoas que possam conseguir formar uma equipe que trabalha nas estradas da zona rural, para que a gente consiga ver, porque isso leva com que o produtor rural possa escoar a sua mercadoria e tendo em vista, né, posso falar isso com clareza, que mais de 70% da arrecadação do nosso município vem do ICMS da agricultura. Então, e hoje, graças a Deus, temos bons equipamentos esses que trabalham de vários vereadores, perante o governo do estado, o trabalho do nosso prefeito municipal. Então, é a questão de ver a necessidade, conversar com os encarregados, ver quantos os servidores que eles precisam, dar condições de trabalho para eles. O momento, nessa noite de hoje, é só, senhor presidente. Senhor presidente, encontra-se inscrito no Tema Livre o vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Com a palavra o vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Cumprimento o presidente dessa casa, os demais vereadores, as pessoas que ocupam o plenário e também os que nos acompanham através da internet. Senhor presidente, o motivo da minha vinda aqui
um breve comentário a respeito também do fechamento da Agência dos Correios em nosso município, como tem acontecido em inúmeros municípios no Brasil afora. É preciso, antes de mais nada, discutir a questão dos Correios, que é uma empresa que também tem uma relevância social. Ela, quando foi criada, no início, ela tinha essa função social, que era estreitar as pessoas que estavam longe, levando, trazendo correspondências. Com o passar dos anos, ela foi ganhando um outro perfil, as correspondências entre as pessoas diminuíram em virtude do telefone e depois da internet. E os Correios passou a ser uma transportadora. Os Correios têm uma marca muito, muito valorizada. Qualquer empresa do segmento de transportes sonha em ser proprietária dos Correios, pois está presente em todos os municípios brasileiros. Uma empresa que tem uma capilaridade como nenhuma outra no Brasil, para poder estar levando não só correspondências, mas hoje no setor de transportes, entregando encomendas. E é de vital importância a muitas empresas e será assim cada vez mais. A tendência das empresas é vender à distância, é vender pela internet. Isso aumentou muito na pandemia. Um processo que iria demorar alguns anos, acabou avançando muito em 2 anos por conta da pandemia. E os Correios cada vez mais se torna protagonista nessa questão, com o nome, com a marca que essa empresa tem. Para poder, aquilo que fazia no passado, levar correspondência, hoje entregar encomendas vendidas pelas empresas, que vão depender cada vez mais desse tipo de perfil, desse tipo de empresa de logística, como é o caso do Correio. Digo isso, senhor presidente, porque o projeto do governo não é de hoje, é privatizar o Correio, é vender os Correios. E existe aí inúmeras multinacionais do setor dispostas a pagar o preço para se apropriar dessa empresa valiosíssima que hoje pertence ao governo federal, que pertence ao povo brasileiro. E o fechamento dessas agências nada mais é do que uma etapa, uma das primeiras etapas para a privatização dos Correios. É dizer que a empresa dá prejuízo, que a empresa não é lucrativa e que não é necessária, por isso está fechando agências. Aí vem a desculpa, o argumento de que muitas agências são em prédios alugados e precisa reduzir despesa com aluguel, precisa reduzir despesa com energia, com funcionário e por aí vai. Deixando a população que mais precisa dos Correios à mercê da própria sorte, à mercê das grandes empresas de transportes e que estão aí loucas para abocanhar o Correio. Se essa empresa realmente causa tanto prejuízo, ela é tão ruim para o setor público, para o governo federal no caso, por que ela é tão visada pelas empresas concorrentes? Por que todos os seus concorrentes querem se apossar dela? Querem ter esse nome, querem ter essa empresa de logística. Não vamos nos enganar, o Correio não está aí só para entregar correspondência. O Correio é a maior empresa de logística do Brasil e uma das maiores do mundo, com certeza. Em alguns países, o Correio é utilizado como banco estatal. E que tem aí uma fonte de renda altíssima. Mas no Brasil, infelizmente, a ideia é só vender aquilo que temos. Mas quando o governo privatiza algo, tenha certeza, dificilmente vai baratear o serviço, vai melhorar o serviço para a população. Vai passar a pagar por isso, muitas vezes um valor maior. Fala-se em privatização da Petrobras. A Petrobras privatizou parte das suas refinarias. Hoje o combustível que é vendido pelas refinarias privadas
custa 25% mais caro do que o combustível da Petrobras. Será que esse é o melhor caminho para a população? Alguns setores, é verdade, deu certo a privatização. Telefonia talvez seja uma delas. Barateou, expandiu, cresceu. Embora que sabemos que poderia ser ainda muito mais barato. Essas empresas ganham verdadeiros absurdos, explorando serviços de concessão. Basta olharmos para as rodovias privatizadas. Oferece um bom serviço, é verdade, mas você paga duas vezes. Paga o seu IPVA, paga para transitar na rodovia, o governo aumenta o seu cofre, arrecadando o imposto que não mais será investido nessas rodovias, e a empresa privada vem, cuida da rodovia, dá um serviço de qualidade e lucra em cima. Se essa empresa pode fazer um investimento e lucrar em cima, por que o poder público não pode fazer? Está na hora da gente ver o que realmente é necessário, o que realmente é bom para a população. Obviamente, falar em privatização é excelente para os mega investidores. Adquirir essas empresas e poder explorar aí uma fonte de renda altíssima que está na mão do governo hoje e que, não estou falando desse governo em específico, não. Os governos são muitas vezes incompetentes, ineficientes, prestando serviço de baixa qualidade e propiciando esse tipo de coisa. Onde quem paga é a população, em especial os mais carentes. Porque, na hora que os Correios forem vendidos, essa empresa visar lucro, como está visando, pode ter certeza. O transporte ficará mais caro e o consumidor vai pagar o frete. Vai pagar por esse serviço. E alguma empresa, uma gigante do setor, vai ganhar e vai ganhar muito com isso. E muitos trabalhadores dos Correios vão para a rua, vão perder seus empregos. Então, cabe a todos nós fazermos uma reflexão. Eu acho que as empresas têm que fazer, muitas vezes, parceria com o setor privado. As empresas têm que abrir o seu capital, sim. As empresas têm que ser empresas de economia mista, na busca de um serviço de qualidade, seja mais eficiente. Isso eu concordo plenamente. Mas a privatização pura e simples, para explorar o nosso povo, enriquecer cada vez mais o sistema econômico, ele precisa ser revisto. O Estado precisa da liberalidade na economia? Precisa. Mas desde que os mais carentes, principalmente, estejam protegidos debaixo aí do guarda-chuva do poder público do Estado. O Estado só existe para isso. É para arrecadar de quem tem mais e investir em quem tem menos. É arrecadar de quem tem muito e investir em quem não tem nada, ou quase nada. É combater a fome, a miséria e a desigualdade social. Caso contrário, não existe a necessidade de ter Estado. Então nós temos que discutir, sim, qual o tamanho do Estado. Mas a quem ele vai servir? De que forma ele vai servir? Digo isso porque somos agentes políticos aqui, estamos aí à beira de uma eleição, e esse assunto ele é muito discutido diariamente. Embora eu acho que deveria ser discutido ainda mais, porque ninguém se aprofunda a respeito do tema. E nós aqui temos as nossas preferências políticas, que a gente possa refletir um pouco sobre esse caminho aí, porque no domingo nós estaremos aí escolhendo as pessoas que vão gerir o país por mais 4 anos e que vão dar sequência a esse modelo de governo e esse modelo econômico. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, encontra-se inscrito no tema aí o vereador Sidney Folini Monteiro. Com a palavra o vereador Sidney Folini Monteiro. Senhor presidente, Evandro Dias, novamente volta a essa tribuna para fazer algumas indagações com relação a alguns fatos ocorridos e também de agradecimentos. O nobre vereador
Juninho falou agora há pouco, a questão do trânsito também em nosso município. O que eu tenho percebido, eu não sei como está sendo a autuação da Polícia Militar, mas vários comerciantes têm me cobrado com relação às faixas aonde os motoristas e também os usuários de moto, e eu tenho visto isso constantemente, constatado a forma que estão sendo efetuados os estacionamentos de determinados motoristas que não respeitam a sua faixa, o seu limite. Eu acho que, diante disso, nós temos que ter um respeito. Todos nós temos que respeitar o espaço de um do outro. Eu vejo que isso chama-se educação no trânsito. E nós precisamos ter educação com o nosso companheiro, com a nossa companheira, quando ela precisa estacionar ou quando ele precisa estacionar. Para isso foi feito as pinturas nas principais ruas da cidade, e nós estamos constatando isso constantemente, essa irregularidade. Então eu digo que uma forma de educar é se multando, mexendo no bolso do cidadão. Infelizmente tem que ser dessa forma, porque todos nós temos o direito de ir e de vir, mas desde que ambos respeitem cada um a si, né? Então nós precisamos prestar mais atenção para que isso não continue ocorrendo, principalmente aí no centro da cidade. Às vezes chega uma pessoa com deficiência, um cadeirante, uma pessoa de idade, a moto está tirando o lugar do veículo, o veículo tirando o lugar da moto e assim por diante. Nós precisamos rever nossos preceitos com relação ao trânsito do nosso município. Eu estive visitando o escritório do IBGE e é uma situação muito triste que nós estamos analisando e acompanhando o trabalho que o IBGE tem feito em nossa cidade, que é para o nosso próprio bem. Várias famílias não estão recebendo os credenciados do IBGE. O que nós temos que entender, cada número que nós passamos para o IBGE, tenham certeza de uma coisa: os recursos com certeza serão maiores para o nosso município, pois o IBGE justamente acompanha, nesse período, no Brasil todo, fazendo essas pesquisas para saber os dados exatos, quantos moradores nós temos no nosso município, quantas famílias, quantos imóveis. E várias pessoas têm negado essas informações. Muito triste isso. Então, quando o agenciador bater a porta de sua casa, atenda-o com o maior carinho, pois esses dados são muito importantes para o nosso município. Eu quero aqui agradecer também o presidente da Igreja Espírita, o senhor Osvaldo, que muito carinhosamente nos atendeu, uma demanda que já há tempo vem acontecendo na feira do nosso município. Procuramos o Poder Executivo com relação a um banheiro que tenho certeza que alguns vereadores já tenham até feito a indicação aqui para que fosse realizado ou construído um banheiro para os feirantes. E nós tivemos a felicidade de fazer uma visita para o responsável da Igreja Espírita, o senhor Osvaldo, que muito carinhosamente nos recebeu muito bem. Explicamos a situação e ele colocou à disposição os banheiros, 2 banheiros lá da Igreja Espírita para o uso, principalmente dos feirantes que chegam às 4:30 da manhã. Tem pessoas de idade avançada, o banheiro que fica na praça um pouco distante. Às vezes a pessoa trabalha sozinho em sua barraca, não tem como deixar ir até o banheiro ali no centro da nossa cidade. Então eu quero aqui agradecer ao senhor Osvaldo, que carinhosamente nos cedeu o banheiro, e nós estamos ali acompanhando. Procurei
falar com o prefeito nos atendeu também o nosso pedido, para que disponibilizasse um funcionário que já faz o trabalho ali de limpeza na feira, para que faça então a limpeza também do banheiro após o encerramento da feira. Tenho certeza que futuramente isso será resolvido. Quero aqui parabenizar o vereador Rafael, o vereador Juninho, pelo memorial que foi instalado lá no nosso trevo municipal com relação às vítimas da Covid. Muito importante essa lembrança e que fique ali na memória de todos nós o que nós passamos por uma situação crítica, ao qual foi a Covid em todo o mundo. Parabéns, Rafinha, parabéns, Juninho, pelo projeto. Um outro assunto que me traz aqui, senhor presidente, é com relação, já tenho dito aqui várias vezes, às vezes as pessoas apresentam determinados currículos nas empresas que nós temos no nosso município, às vezes com um pouco de conhecimento, um pouco de profissionalismo, e onde dificulta o cidadão a conseguir um emprego, principalmente nas duas empresas que nós temos no município, são duas multinacionais, e que é uma exigência muito grande e precisa de profissionalismo para poder ganhar a sua vaga no mercado de trabalho. Nós temos o Sebrae, que foi instalado lá na rodoviária, e nós temos acompanhado o baixo índice de frequência das pessoas. Não há interesse do jovem. Ele procura um emprego, mas ele não quer se profissionalizar. E nós temos um braço do Sebrae dentro do nosso município. Um projeto que nós iniciamos no início do nosso mandato, para que o Sebrae fosse instalado aqui em nosso município, juntamente com o Poder Executivo, e hoje o Sebrae está aí instalado para atender uma infinidade de cursos, para que então esse jovem possa se capacitar e conseguir o seu emprego dentro das empresas que nós temos dentro do nosso município. Um outro assunto é com relação a uma moção de aplausos e congratulações que eu fiz no dia 3 de setembro de 2021. Só para lembrar que nós estamos muito ligados com o que acontece, como todos nós vereadores, sempre buscando informações, procurando acompanhar tudo o que acontece no município, para que a gente possa vir até aqui, cobrar o Poder Executivo e nós possamos solucionar de fato o que ocorre em nosso município. Essas congratulações foi o reconhecimento que eu tive sobre o trabalho que os funcionários da prefeitura, naquela época que as fazendas estavam pegando fogo, uma seca total, e nós aqui no dia 3 de setembro, nós reconhecemos vários funcionários pelo trabalho que eles exerceram durante aqueles meses, deixando sua casa, deixando seus familiares fora de hora, anoitecendo e amanhecendo, apagando fogo. Eu quero citar aqui, porque o tempo passa e nós esquecemos, às vezes, das coisas. Isso é normal. Mas eu quero citar aqui, senhor presidente, o meu reconhecimento em setembro de 2021, que está registrado aqui nessa casa, aprovado por todos os vereadores, o senhor Wagner Aparecido da Silva, o Valdeci de Matos, o Carlos Zambão, o Luciano Aparecido da Silva, Marcos de Souza Melo, Aparecido Pascoal Fiorilo, Leonildo Alves de Melo, Ronaldo Aparecido Souza Graciel, Claudemir Cardoso de Jesus e Luiz Pego dos Santos e tantos outros que trabalharam acirradamente para conter as grandes queimadas que ocorreram o ano passado e que assolaram não só o nosso município, como a região. Então fica aqui meus aplausos para todos esses funcionários e o nosso reconhecimento
do trabalho que foi, e tenho certeza que, quando necessário, eles estarão aí a postos para servir a nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, sem mais vereadores inscritos no tema livre. Eu solicito ao primeiro secretário que faça chamada regimental para a ordem do dia. Vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Presente. Vereador Clodoaldo Augusto da Silva. Presente. Vereador Evandro Dias. Presente. Vereador Everson Silas Pereira Cambrais. Presente. Vereador José Carlos Escaliante Júnior. Presente. Vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Presente. Vereadora Patrícia Crema Fortunato. Presente. Vereador Rafael Tomé Pico. Presente. E vereador Sidney Folini Monteiro. Presente. A presidência informa que na presente sessão não há matérias para a ordem do dia. Passaremos à explicação pessoal. Solicito ao primeiro secretário que faça verificação de inscrições no livro competente. Senhor presidente, não temos vereadores inscritos na explicação pessoal. Comunicado. A Câmara Municipal de Rinópolis informa a toda a população que a Lei Municipal 1901/2019 implantou ouvidoria na Câmara Municipal de Rinópolis e, dessa forma, denúncias, reclamações, sugestões e elogios em relação ao Poder Legislativo e suas atribuições deverão ser apresentados por este canal. No site da Câmara consta a íntegra da lei que criou a ouvidoria e a forma de funcionamento. Informamos ainda que a ouvidoria está em pleno funcionamento. Deixamos claro ainda que a instituição da ouvidoria é uma exigência da Lei Federal 13.460/2017, também uma determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Qualquer dúvida que tenha em relação à ouvidoria, é só procurar a Câmara e o ouvidor terá o maior prazer em atendê-lo. As dúvidas e solicitações também podem ser encaminhadas via e-mail ouvidoria@câmararinópolis.sp.gov.br ou telefone 18 3583 1196 ou 18 3583 1067. Informamos a toda a população que também encontra-se no site da Câmara Municipal de Rinópolis no endereço www.câmararinópolis.sp.gov.br, o portal de transparência onde são encontradas informações contábeis, financeiras e de recursos humanos, de acordo com a Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011. Convite, audiência pública. Informa a todos os vereadores que na data de 27 de setembro de 2022, às 20 horas, será realizada a audiência pública das metas fiscais na Câmara Municipal de Rinópolis para análise do relatório detalhado quadrimestral referente segundo quadrimestre de 2022. Convoco desde já os senhores vereadores e convido toda a população para que participem dessa audiência. Informa a todos os vereadores que na data de 29 de setembro de 2022, às 20 horas, será realizada a audiência pública de saúde na Câmara Municipal de Rinópolis para análise do relatório detalhado quadrimestral da saúde referente ao segundo quadrimestre de 2022. Convoco desde já os senhores vereadores e convido toda a população para que participem dessa audiência. Convoco desde já os senhores vereadores para a 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rinópolis, que será realizada na data de 10 de outubro de 2022, às 20 horas, na Câmara Municipal de Rinópolis. Solicito aos vereadores que, no final da sessão, permaneçam na casa para a reunião mensal com a presidência. Nada mais havendo a tratar, esta presidência agradece a presença de todos, deseja uma boa noite e dá por encerrada a presente sessão.